Este programa é livre para todos os públicos. Pessoal, boa tarde. Estou aqui mais uma vez na TV Rosário para mais uma tarde com a matemática, né? Começamos na terça-feira com geometria para o sexto ano e iremos dar continuidade também com geometria agora só que para o sétimo ano. Lembre-se, os alunos do sétimo ano, que na aula que eu dei para o sexto ano, ela será a base para vocês dessa aula de hoje. Algumas coisas eu não vou explicar hoje porque eu já expliquei na aula passada, tá bom? Então, só lembrando que nós estaremos utilizando o livro de matemática da rede municipal, tá? Todas as nossas aulas a partir de agora serão ministradas com base nesse material e as atividades também estarão nesse material, evitando que você se desloque até a escola, que precise imprimir, tirar xerox. Então você está aí com seu material na sua casa, você pode acompanhar, né, a minha aula aqui com o seu livro, tá? Então, capítulo de número 5, geometria, vamos ver hoje ângulos e circunferências, tá bom? Fique até o final, porque no final da aula eu vou dizer em quais páginas e quais questões vocês irão fazer como atividade. Então, siga comigo aqui na nossa telinha. Vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui na sua tela está os dados da nossa aula, né? Aula de matemática, comigo, professor Natanael. O conteúdo é ângulos e circunferências e a série, essa aula é destinada para o sétimo ano. Então, sem mais delongas, vamos comigo aqui para o próximo slide. Vamos lá. Circunferência e círculo. A primeira pergunta, você sabe a diferença entre circunferência e círculo? Talvez para muitos é a mesma coisa. Circunferência e círculo, tudo é redondo, né? Isso, tudo é redondo, mas existe uma diferença básica entre o que seria circunferência e aquilo que seria círculo. Só que antes de explorar esses conceitos, vamos aqui observar algumas figuras. Essa figura mostra Eduardo segurando uma bola, né? E o formato da bola é o formato de uma esfera. Tudo bem, pessoal? Então aqui o nosso Eduardo está segurando uma bola e o formato dessa bola, o formato geométrico, ou seja, a figura geométrica que representa essa bola é a esfera. Regina está segurando um objeto com forma de cilindro, que são esses copos, né? Cuja a base é justamente quem? Um círculo. Com certeza deve ter algum copo desse aí na sua casa. Tá? Você vai observar que a região, né, de baixo, né, é um círculo, uma região circular. E aí Caio está deslizando o dedo, né, nessa terceira figura pela borda de um copo. Essa borda, né, lembra aquilo que seria uma circunferência. Então aqui nós temos três figuras e alguns aspectos. E eu quero abordar principalmente o aspecto aqui do círculo e da circunferência. Perceba que toda a região interior do copo, essa superfície, né, que não permite que a água vaze, é aquilo que eu chamo de círculo. Ó. Toda essa região interna aqui é o que eu chamo de quem, pessoal? De círculo. Ó. Essa região interna aqui é aquilo que eu chamo de círculo. E agora, nessa terceira figura, o Caio está deslizando o copo sobre a borda do copo. Essa borda aqui, ó, que está representando onde o Caio está colocando o seu dedo, representa a circunferência. Então, a circunferência é apenas essa linha aqui, ó, que contorna todo o círculo. E a linha mais a região interior é aquilo que eu chamo de quem? De círculo. Tudo bem? Então, aí, nessa aula a gente já aprendeu o primeiro conceito, a primeira ideia e a diferença entre círculo e circunferência. Tudo bem? Agora acompanhe comigo aqui no próximo slide para a gente conhecer mais alguns objetos do círculo. Aqui eu tenho uma imagem de um círculo. Presta atenção. Temos aqui um círculo. Ó. Tudo bem? Círculo. Esse ponto aqui é o centro do círculo. Esse segmento é chamado de raio do círculo. Esse segmento que vem desse ponto passa pelo centro e segue até esse ponto
Vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, né? Esse ponto que vem de A até B é o que eu estou chamando de quem? De diâmetro, tá? Todo segmento de reta que vem de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro, é o que eu chamo de quem? De diâmetro. Agora, tem um pessoal dando algumas opiniões a respeito desse círculo. Tá? E lembrando, a linha aqui, né, que contorna todo o círculo é a circunferência. Então, vamos lá. A primeira pessoa, essa garotinha aqui, né, que eu batizei ela de Isabela. A Isabela, ela está dizendo o seguinte: círculo é a região plana limitada por uma circunferência. Será que Isabela está correta? Está corretíssima na sua definição. O círculo, de fato, é a região plana limitada pela circunferência. Olha, a circunferência está aqui, ó, toda essa linha aqui, ó, que vai de A até B, vai de B até A. Essa região interna aqui toda é aquilo que a gente chama de quê? De círculo. Então, a afirmação da nossa Isabela está perfeita. Mas tem mais alguém que quer dar opinião. Tem esse rapazinho aqui que eu chamei ele de Pedro. Vamos ver o que é que Pedro está dizendo, ver se ele tem razão na sua afirmação. Pedro diz o seguinte: todo segmento de reta que liga um ponto da circunferência ao centro é chamado de raio da circunferência. Todos os raios de uma mesma circunferência têm a mesma medida de comprimento. Pessoal, ele está perfeito na sua definição. Tá, ó. Todo segmento de reta que liga um ponto da circunferência ao centro dela é chamado de raio da circunferência. Ei, fica ligado nesse conceito que tem algumas questões do livro que a gente precisa desse conceito. E você vai precisar disso aqui para toda a sua vida acadêmica. 8º ano, 9º ano, ensino médio e, por que não, ensino superior. Tá bom? Vamos lá. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que todo segmento de reta que liga um ponto da circunferência, né? Vou chamar esse ponto aqui de C, por exemplo. E vou chamar esse ponto aqui de C, que é o centro. E vou chamar esse ponto aqui, por exemplo, de D. Ele está dizendo que todo ponto da circunferência até o centro, esse segmento aqui era chamado de raio. Então, beleza. Vou botar bem aqui. Raio. O CD aí, o segmento CD, esse ponto até o centro é raio. Professor, quer dizer que qualquer ponto da circunferência até o centro é chamado de raio? Sim. Ah, professor, então quer dizer que BC também é raio? Não, vou botar junto aqui não. Vou botar organizado, né? Quer dizer, professor, que BC também é raio? É. Ó, porque o B está na circunferência, né? E ele vai até o centro, então esse segmento aqui, ele também é raio. Professor, quer dizer também que o segmento AC é raio? É, porque o A está na circunferência e ele vai até o centro. Então, esse segmento aqui, de A até C, também é chamado de raio. E, para terminar, eu digo o seguinte, ó. Todos os raios de uma mesma circunferência têm a mesma medida de comprimento, pessoal. Perceba que todos os raios de uma mesma circunferência têm o mesmo comprimento. Significa dizer que CD é igual a BC e BC é igual a quem? A C. Por quê? Porque todos são raios de uma mesma circunferência. Lembre-se, toda essa explicação aqui está no capítulo 5 do seu livro, né? Deixa eu ver aqui exatamente qual é a página. Isso está na página 134 do seu livro, tá? Livro do 7º ano. Beleza. Então, Isabela já nos deu uma opinião, uma informação sobre o círculo. Pedro aqui sobre o raio. Tem mais alguém que quer dar uma opinião? Ah, eu vou só apagar bem aqui. Espero que você tenha anotado isso aqui, ó. Raio, tá?
Ou então vou ver se eu consigo só mover ele bem pra cá. Opa. Pra não precisar apagar isso, eu vou só mover ele pra cá. Pronto, ficou bom agora, né? Precisou apagar. Então vamos lá. Essa jovem aqui, que eu vou dar o nome pra ela de Maria, ela diz o seguinte: todo segmento que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro dela é chamado de diâmetro da circunferência. Olha, pessoal, ela está dando a definição aqui do que seria diâmetro. Será que ela está correta? Está perfeitamente correta. Perceba que tem dois pontos da circunferência aqui, ó. Por exemplo, o ponto A e o ponto B. Eles estão ligando dois pontos da circunferência e passa pelo centro. Então, o segmento AB é chamado de quê? De diâmetro. Aí ela fez uma observação aqui embaixo. Olha a observação que ela fez, uma observação muito interessante. Perceba que a medida de comprimento de todos os diâmetros de uma circunferência é o dobro da medida de comprimento dos raios. O que é que ela está dizendo aqui? Vamos traduzir. Ela está querendo dizer que o diâmetro não estava querendo riscar. O diâmetro é porque eu estou em outra camada. Presta atenção. Menino, esse programa aqui. O diâmetro é o dobro da medida do raio. É o dobro, ou seja, 2 vezes. Será? É. Perceba, o diâmetro não é do A até o B? Do A até o C é raio, que eu vou chamar de R, tá? Vou chamar de R aqui. E de C até B também é R. Então perceba que o diâmetro, que é isso aqui todo, o diâmetro, é R mais R, ou seja, 2R. Então perceba que o diâmetro é 2 vezes quem? A medida do raio. Pessoal, essas definições elas são muito importantes para a gente, tá? Então essa é a primeira aula de geometria e é bom que vocês absorvam esses conceitos. Parece simples, mas não vamos cair no esquecimento. Esses são a base da nossa geometria, tá bom? Então, a gente já viu os elementos da circunferência e seus conceitos. O que eu iria explicar agora... professor, não vai explicar não? Vou não. Eu expliquei na aula passada esse elemento aqui, né? Que elemento é esse? Transferidor. Ele é utilizado para o quê? Para medir ângulos e para criar ângulos. Então, se você não assistiu, né, na TV, na terça-feira, então vá no YouTube, assista essa aula no canal da CEMED e veja como se faz para utilizar esse instrumento aqui para criar ângulos e medir ângulos. Aqui, na aula de hoje, eu vou apenas falar o que é ângulo. Na verdade, só uma revisão, porque eu também já falei sobre isso aqui na aula passada. E você tem que ficar ligadinho, tá bom? Então, o que é ângulo? É a figura, né, formada por duas semirretas de mesma origem. As semirretas são os lados do ângulo. O ponto de origem das duas semirretas é o vértice do ângulo. E entre essas duas semirretas fica a abertura do ângulo. E ele colocou aqui 2 exemplos. Veja só. Esse aqui é o vértice do ângulo. Isso aqui é a semirreta, que são os lados. E essa abertura aqui, ó, é o que ele chamou de ângulo. Aqui tem outro exemplo. Então assim, eu não vou perder muito tempo aqui. Na verdade não é perder tempo. Investir muito tempo aqui, porque eu já expliquei todo isso aqui nos mínimos detalhes na aula passada. Então, vamos lá. Na aula passada eu também falei sobre os tipos de ângulo, né? Olha só, vou só dar uma revisada. Os ângulos que são importantes a gente está estudando. O ângulo raso, ó, ângulo raso, que é o ângulo de meia volta. Meia volta por quê? Porque perceba que aqui tem só metade da circunferência, ó. A outra metade está aqui embaixo, ó. É porque, né, fazer a mão aqui bem feitinho esse negócio. Só Jesus. Ó, até que deu bom, né? Até que tá mais ou menos. A outra metade da circunferência está aqui embaixo, ó.
Então o ângulo raso é só o ângulo de meia volta, ou seja, ele dá só meia volta na circunferência. Por isso que ele é chamado de ângulo raso. E ele colocou um exemplo aqui, ó, que é o ponteiro do relógio, quando dá 6 horas. Não é isso? 6 horas. Isso. O ponteiro do minuto está em cima do 12 e o da hora está em cima do 6. Perceba que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de meia volta, que é um ângulo que mede quanto? 180 graus. O outro ângulo que ele colocou aqui foi o ângulo agudo. O ângulo agudo são aqueles ângulos que é menor do que 90 graus e maior do que zero. Então está aqui um exemplo de ângulo agudo, ó. Um ângulo agudo aqui. E ele colocou aqui, ó, como exemplo 2 horas. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de quê? Ângulo agudo. E aqui o ângulo reto, que é o mais famoso de todos, que é o rei desses, vamos dizer assim, ele é o maestro de todos, é o ângulo reto. O símbolo dele é isso aqui que eu comentei na aula passada, tá? Então isso aqui é o símbolo do ângulo de 90 graus. E aqui, ó, um exemplo dele no relógio é às 3 horas. Isso aqui forma um ângulo de 90 graus. E aqui temos o ângulo obtuso, que é um ângulo maior do que 90 e menor do que 180. Aqui ele colocou como exemplo 7 horas. Essa abertura aqui é um ângulo obtuso. Então não vou perder, ou não vou investir mais muito tempo aqui porque já foi explicado, então não tem necessidade de eu ficar falando a mesma coisa várias vezes. Agora, pessoal, a gente vai, antes de ir para a nossa atividade, nós vamos explorar um conceito importante. Ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes, pessoal? Quando vocês virem essa definição aqui, ângulos congruentes são ângulos que possuem a mesma medida. Então, resumindo de uma forma direta, dizemos que dois ângulos, como está aqui no conceito, ó, eles são ângulos congruentes quando as medidas de abertura deles são iguais. Ou seja, aqui eu coloquei dois exemplos. O ângulo, como é que eu escrevo esse ângulo aqui? É o ângulo A. Está meio inclinado, né? É o ângulo A, BC, né? O ângulo A, BC. E aqui tem o ângulo EFG. Não é isso? Aí você vai medir a medida desse ângulo. Aí você observa que ele é 45 graus. Lembre-se, isso aí está no seu livro. Na página, deixa eu ver bem aqui. Ele está no seu livro, na página 143. Você pode medir lá. Usa o transferidor, já fica como exercício, né? Usa o transferidor e mede aí, ó. Você vai observar que esse aqui é 45 graus e que esse aqui também é 45 graus. Ou seja, quando dois ângulos possuem a mesma medida, a gente diz que esses ângulos são ângulos congruentes. Tá bom, pessoal? Então perceba, ó, que ângulos para serem iguais, congruentes, eles não precisam estar na mesma posição, basta que ele tenha a mesma medida. Tudo tranquilo? Vamos lá. Então, para finalizar nossa aula, nós temos atividade. Atividade essa destinada para os alunos do 7º ano. E é uma atividade de quem, pessoal? Do livro, tá bom? Aqui, ó, dá um pause aí, se você estiver vendo pelo YouTube. Tira foto se você estiver vendo pela TV. E as páginas e questões são essas, ó. Na página 136 eu quero as questões 1, 2, 3, 4 e 6. Na página 139 eu quero as questões 9, 10 e 11. E na página 140 eu quero as questões 12, 13, 14 e 15. E na página 143 eu quero as questões 23 e 24. Então, bons estudos. Um abraço do professor Natanael e até a próxima aula.